Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. O paciente. Sou enfermeira e na época do estágio cuidei de um paciente com HIV positivo. Ele era jovem, devíamos ter a mesma idade. Talvez por isso ele tenha me contado que o motivo de sua internação havia sido por vomitar demais e não pela condição que eu, obviamente, já tinha conhecimento. Cuidei dele por 3 dias. Era comum que ficássemos com o mesmo paciente por longos períodos. No 4º dia, porém, indo para o estágio, algo na rua me chamou a atenção. Entre tantas pessoas, lá estava ele. Tive certeza que era meu paciente quando ele, sorrindo, acenou, dando um tchauzinho para mim. Fiquei muito feliz ao vê-lo e continuei meu caminho até o hospital. Chegando lá, comentei: "Nossa, que bom que ele recebeu alta, né?" Todos os funcionários que estavam ao meu redor pararam por alguns segundos me olhando e depois caíram na gargalhada, caçoando da estagiária. Quando me entregaram seu prontuário, eu entendi. Ele havia falecido no dia anterior, logo após eu deixar o plantão. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-8444-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost and more. O homem de branco na estrada. Olá, Daniela. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de poder levar até vocês mais um relato sobrenatural. Tenho muitos relatos que aconteceram comigo, que desde criança tenho uma mediunidade aguçada e com o tempo passei a compreender e a entender certas situações que ocorreram comigo. Quando passei a escutar o podcast, constatei que muitas pessoas tiveram experiências parecidas com as minhas, e isso me motivou a escutar todos os episódios. Sou nascido e criado numa cidade do interior de Goiás. Hoje moro na cidade de Goiânia. E vamos para o relato. Esse fato aconteceu no ano 2000. Por 20 anos eu fui cantor sertanejo e viajei muito durante a noite. As voltas para casa aconteciam na madrugada. Numa ocasião, ocorreria um evento numa cidadezinha próxima à minha, numa distância de 25 quilômetros. Nesse dia, eu e o tecladista decidimos ir mais tarde para a apresentação. Quando foi por volta das 21 horas, eu passei na casa dele e ele embarcou no meu carro para pegarmos a estrada. Naquela noite, tudo estava calmo. A noite com uma lua cheia e poucas estrelas, e a rodovia deserta. Raramente outro veículo passava por nós. Conversávamos a respeito do show que iríamos fazer e também sobre outros assuntos das nossas vidas. Numa certa distância, nos aproximávamos de uma curva aberta que virava para a esquerda. E lá havia alguns pés de eucalipto. Um, em específico, ficava próximo à pista e ele era bem largo. Nessa curva aconteceram vários acidentes e a maioria foram bem esquisitos. Havia muitas histórias a respeito dessa estrada. Sobretudo, uma lenda de um homem que sempre aparecia no acostamento, dando a entender que a maioria dos acidentes ocorreram por causa dele. Continuando a minha história. Estávamos conversando, eu estava dirigindo e controlando a velocidade em torno de 70 km por hora, sem pressa e curtindo a noite, que estava muito bonita por causa da lua cheia.
A certa altura, antes da curva, avistei um homem de branco com um chapéu saindo de trás da árvore e se preparando para subir na lateral do acostamento do asfalto, pois, por causa da curva, criou-se uma pequena subida de mais ou menos 60 centímetros. Ao ver aquela figura, reduzi a velocidade com o pensamento de que, se por acaso aquela pessoa resolvesse atravessar o asfalto, daria tempo de uma reação. Bom, essa figura subiu e se posicionou ao lado da estrada, no acostamento, esperando a chegada do veículo. Nisso eu fiquei atento quanto à questão da travessia dele e até diminuí a velocidade para uns 50 km por hora. Quando nos aproximamos, ele se movimentou para atravessar e colocando o pé no asfalto. E simplesmente desapareceu na nossa frente, como uma fumaça. Passei devagar, assustado e olhando. Pensei comigo, deve ter sido alguma ilusão ótica criada pela claridade da lua cheia, mas confesso que fiquei meio inquieto e não toquei no assunto com o colega que estava comigo. Percebi que ele começou a ficar inquieto também e acabei perguntando a ele: "Você viu o que eu vi lá atrás?" E ele me respondeu: "Sim, eu vi." "E o que você viu?" perguntei. "Eu vi um homem de branco que, ao pisar no asfalto, desapareceu." Naquele momento sentimos um arrepio que levantou os cabelos da nuca e não comentamos com quase ninguém esse acontecimento. Vale ressaltar aqui que foram várias pessoas que tiveram uma experiência parecida nessa mesma estrada. Inclusive relatos de caminhoneiros e também motoristas de veículos pequenos. Atualmente, essa estrada foi transformada em pista dupla e tem fiscalização de velocidade. Não sei dizer se ainda há relatos dessas aparições, mas sei que antes, quase toda semana, tinha um acontecimento que envolvia essa rodovia. E esse relato foi enviado pelo Fábio. Sonhos com meu pai. Há exatos 11 anos eu perdi meu pai. Nos 2 primeiros meses de sua partida, eu sonhava com ele todas as noites. E umas 3 semanas depois de sua morte, fomos até a casa dele para separar roupas e pertences, e nós, os filhos, guardamos o que queríamos de lembrança e o restante doamos. Pois bem, foi aí que os sonhos ficaram mais intensos. Ele veio até mim perguntando o que ele usaria quando retornasse, já que havíamos doado todas as suas coisas. Eu respondi que lhe entregaria tudo que tinha ficado comigo e que os guris também fariam o mesmo. Nesse momento eu acordei chorando. E foi assim. Noite após noite eu sonhava com ele e conversávamos sobre tudo. Mas eu nunca podia chegar perto dele, muito menos tocá-lo. Até que, quando se aproximava dos 6 meses de sua partida, eu deitei chorando, pedindo a Deus que eu pudesse ver meu pai pela última vez para me despedir. Foi então que eu o vi. Ou melhor, sonhei novamente, mas dessa vez pareceu tão real que, de fato, eu acredito que ele veio até mim. Ele chegou tão pertinho que pensei que, se esticasse o braço, conseguiria tocar nele. E lógico que tentei fazer isso, só que não deu. Ele dava um passo para trás sempre que me movia em sua direção. Nesse momento, ele me disse que estava bem, que era para eu não chorar, que o lugar onde ele estava era lindo e que eu precisaria deixar ele partir, pois tinha alguém precisando muito de mim e eu teria que estar forte. Sou casada e atualmente tenho 2 filhos, mas na época do sonho eu só tinha o meu filho mais velho. Lembro-me até hoje que eu senti o cheiro do suor do meu pai, o som da sua voz, o calor do seu corpo. Era tão nítido como se realmente ele estivesse conversando comigo. E eu acredito que realmente estava. Acordei com a alma leve e uma sensação de paz. E depois de alguns dias comecei a me sentir mal, com dores no corpo. E fui ao médico para descobrir o que estava acontecendo comigo. Chegando lá, fiz alguns exames e foi aí que descobri quem iria precisar de mim, bem e forte, como meu pai havia dito. Minha filha. Sim, eu estava grávida. Minha bebê foi anunciada pelo meu pai, e desde então não tive mais sonhos com ele. A minha boneca nasceu, e quando ela já estava com 2 anos, estávamos indo para a casa da minha mãe.
E enquanto passávamos em frente ao cemitério, eu senti uma vontade enorme de ir até o túmulo do meu pai. E chamei minha pequena, que ia caminhando na minha frente, e disse a ela: "Filha, a mamãe tem que ir ali ver o vovô." Minha filha sabia do meu pai porque eu sempre falava sobre ele e mostrava fotos a ela. Eis que ela fala: "O vovô João?" Nome fictício. E eu respondi: "Sim." E ela continuou: "Eu te levo até lá." E foi me levando e conversando comigo, dizendo: "Eu conheço meu vovô, eu brinquei com ele." Ela ria para mim e fomos andando, e ela parou em frente ao túmulo do meu pai e disse: "Aqui está o vovô." Eu olhei para ela, me arrepiei e chorei muito, pois eu nunca havia levado ela no túmulo do meu pai. Hoje, quando me sinto mal e choro, logo lembro-me dele me pedindo para ser forte, e minha filha chega e me abraça, me enchendo de carinho. Eu costumo dizer que ela é meu presente anunciado pelo vovô e que veio para me salvar da tristeza profunda em que me encontrava. Transportadora assombrada. Olá, pessoal, eu vou contar relatos que aconteceram em transportadoras. Na primeira em que trabalhei, as pessoas relatavam que viam vultos e ouviam passos. Diziam que era o espírito do borracheiro que trabalhava lá e morreu atropelado na frente da empresa. Trabalhei também em outra que era até tranquila, mas em uma madrugada de sexta para sábado, por volta das 2 horas da manhã, eu olhei para o depósito e vi uma pessoa passando. Vestia uma camisa de cor creme para branco, com um desenho vermelho e uma calça de linho. Porém, não consegui ver o rosto e as mãos. Ele passou de uma parte até debaixo da escada. Quando contei o ocorrido, o pessoal não acreditou em mim. Porém, uns 2 meses depois, outro colega viu um vulto negro e alto passando no mesmo lugar. Isso também foi numa sexta-feira e no mesmo horário que presenciei na primeira vez. Falamos para o gerente e ele foi olhar nas câmeras de segurança. Assustado, ele disse que deu para ver algo nas imagens, mas eu não sei por que ele não nos mostrou as filmagens. Bom, agora vamos onde o negócio aperta, na minha terceira transportadora. Logo quando entrei, eu fui conhecendo o pessoal e certa vez começamos a contar histórias sobrenaturais. E aí um colega falou que houve um caso lá, que foi registrado por câmeras. Luzes começaram a piscar e um vulto passava pelas câmeras. Um certo dia, quando estava saindo, ficava só internamente até as 22 horas. Fui entrar no carro e, do nada, algo me travou. E fiquei parado, olhando para cima do prédio por uns 5 minutos. Até que senti um arrepio e um temor, que só me mandava ir embora. E a partir disso começaram a acontecer coisas estranhas. Aos sábados, ficava só e sentia que alguém me observava. Via vultos negros e brancos passando. Isso era até tranquilo. Então as coisas começaram a engrossar. Todos os dias eu via passar pelo reflexo da janela atrás de mim, que ficava no corredor, um vulto alto e bem rápido. Uma cabeça aparecia na janela e que se abaixava ao ser notada. Certa vez o telefone tocou em outro ramal e quando atendi percebi que era o porteiro e tinha uma interferência na linha. Desliguei e quando dei as costas, um barulho bem alto tomou conta da sala. Dessa vez o susto foi grande. Quando fui olhar o que era, uma placa de acrílico, daquelas de colocar papel na parede, caiu e quebrou. Não tinha como, pois ela estava bem presa na parede. Dava para perceber que aquilo foi arrancado, pois tinha tinta presa junto. Depois disso, ouvi várias pancadas no forro. Outra vez estava com o pessoal do depósito e saiu do baú do caminhão um vulto do tamanho de um gato. Outra pessoa também viu. Outra vez, o som do meu carro ligou sozinho. As luzes de um caminhão ligaram sozinhas. Relato de um motorista que não sabia dessas outras histórias. Outro motorista também viu vultos e correu de medo. Sobre os arrepios que relatei, senti mais 3 vezes e cada vez era pior. E sempre acontecia no mesmo local, na oficina.
Na primeira vez, estava conversando com o pessoal por volta das 15 horas. Ao lado da transportadora tinha uma chácara separada por uma cerca. Fiquei olhando um pé de babosa e de repente eu senti um arrepio forte e o desejo grande de sair de lá. Outra vez estava sozinho. Era por volta das 23 horas. A oficina estava na completa escuridão e pude notar uma névoa. Na hora eu pensei, vou filmar e mostrar para a galera. Do nada me veio a sensação de arrepio. Também senti uma presença na sala do gerente, que era vizinha minha. Várias vezes tive a impressão de ver alguém sentado na cadeira dele, de alguém me observar pelo vidro. A última vez foi a pior. No dia em que saí de férias, fiquei até meia-noite para não deixar pendências. Entrei no carro, botei uma música alta e saí feliz, pois finalmente estava de férias. Quando, do nada, uma sensação de ter ouvido um grito. Um pavor absurdo me bateu e eu nem consegui olhar para trás do carro. Só consegui olhar uns quilômetros depois. Bom, e para finalizar, quando estava perto de sair da empresa, a moça da limpeza, que adivinhava muitas coisas, começou a baixar entidades. Bom, e esse aqui foi o relato enviado pelo Marcos Vinícius. Ele enviou lá no nosso grupo do Telegram. Meu nome é Gabs, tenho 30 anos e já passei por muita coisa sinistra nessas 3 décadas. Gostaria de contar alguns casos aqui, mas antes vou contar brevemente minha história para contextualizar. Então, senta que lá vem a história. Eu nasci em uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo chamada Igarapava, quase na divisa com Minas Gerais. Com 1 ano de idade, me mudei para Conceição das Alagoas, Minas Gerais, onde cresci e morei até meus 10 anos. Atualmente moro em Uberaba, Minas Gerais. Fui criado em uma religião evangélica bastante rigorosa, na qual íamos para a igreja várias vezes por semana. Desde pequeno, como eu disse, vivenciei experiências sobrenaturais, algumas boas, mas a maioria bem assustadora. Foram tantas que algumas eu nem lembro mais. Acabei saindo da religião evangélica há 6 anos, por não concordar com algumas questões e por sentir que não era meu lugar mais. Então, há pouco tempo, conheci a Umbanda. Sinto que tem me ajudado a lidar muito com as questões espirituais e que devo trabalhar minha mediunidade para o bem. Agora que já contextualizei, vamos aos relatos. Tentarei seguir uma ordem cronológica em que for ocorrendo. Visita de um mensageiro? Quem sempre conta essa história é minha mãe, pois eu era muito pequeno para lembrar. Segundo ela, eu devia ter por volta de 3 anos e estávamos somente eu e ela em casa nesta tarde, pois uma das minhas irmãs estava na escola e a outra mais velha estava buscando refrigerante, que naquela época era vendido em garrafas de vidro. Isso vai ser importante mais pra frente. Eu falava poucas palavras por ser pequeno naquela época, mas, segundo a minha mãe, do nada eu cheguei aos pés dela, me ajoelhei e falei: "Mamãe, orar, anjinho." Na hora ela pensou que era alguma brincadeira que eu estava fazendo, mas como sempre foi muito religiosa, decidiu parar tudo o que estava fazendo e fez uma oração rápida comigo. Assim que terminou, ela voltou a fazer o que estava fazendo e eu fui brincar. Passado alguns minutos, chega em casa minha irmã mais velha, que estava buscando refrigerante. Ela estava chorando e com um corte enorme no braço que sangrava muito. Ela estava no caminho para o mercado e havia caído da bicicleta com as garrafas de vidro vazias. Minha mãe se assustou muito devido à quantidade de sangue. Porém, após levar ela ao posto de saúde, que era bem perto, não era nada grave, e na mesma hora voltamos para casa. Passado mais algumas horas, chega em casa minha outra irmã que estava na escola. E adivinha? Ela também estava chorando, pois tinha acabado de cair de um brinquedo na escola e tinha sofrido um machucado na cabeça, mas também não passou de um susto. Coincidência ou não, algo de pior poderia ter ocorrido com elas, mas misteriosamente aquele aviso para fazer aquela oração pode ter ajudado. A cadeira que se arrastou sozinha.
Eu devia ter uns 8, 9 anos nessa época. Como meus pais trabalhavam o dia todo e minhas irmãs estavam na escola, eu ficava todas as tardes sozinho em casa. Um certo dia, por volta das 18 horas, eu estava assistindo TV na sala quando escutei a porta da cozinha, que ficava ao lado da sala, se fechar sozinha. Não me assustei, pois eu pensei, deve ser o vento, acontece, né? E continuei vendo TV. Porém, alguns segundos depois, escutei a cadeira da mesa de jantar se arrastar e bater nos pés da mesa. Detalhe, eu estava sozinho, não estava ventando, e mesmo que estivesse, teria que ser um furacão para arrastar uma cadeira de metal a ponto dela bater na mesa. Era uma cadeira muito pesada, daquela de metal tubular, assim como os pés da mesa. Eu me assustei tanto que na hora travei por uns segundos, até que me caiu a ficha que eu estava sozinha em casa. Na mesma hora saí correndo para fora de casa e me sentei na calçada, onde fiquei até que meu pai chegasse do trabalho, cerca de 1 hora depois. Isso de ouvir os móveis se movendo sozinho aconteceu mais algumas vezes, porém ninguém acreditava em mim e sempre diziam ser fruto da minha imaginação. Chegaram até me levar para fazer exames psiquiátricos e tratamentos psicológicos, mas nunca tiveram respostas científicas ou laudo de alguma patologia neurológica. Aparição no sofá. Por volta de 2020, eu estava morando com meu namorado na casa dele, onde morávamos eu, ele e a tia dele, que já é idosa. Essa tia, que vou chamar aqui de Maria, tinha um irmão um pouco mais novo, que devia ter uns 50 anos, que tinha problemas com dependência química. Ele ia quase todos os dias nessa casa que a gente morava para almoçar. Ele era muito apegado a essa tia Maria, que no caso era irmã dele, pois ela sempre tentou cuidar e ajudar ele, dando comida e tentando levá-lo para tratamento, etc., a fim de libertar ele do vício. Mas em um certo dia, esse irmão dela, que era dependente, veio a tirar a própria vida. Isso deixou todos tristes, principalmente a tia Maria. Nessa época eu não estava frequentando nenhuma religião e estava constantemente vendo vultos, sentindo arrepios, não conseguia dormir. Esse tormento estava tão comum que eu já estava me acostumando. Um certo dia, nessa mesma casa, que era um sobrado, já era noite e eu estava no andar de baixo, sozinho, cuidando do nosso cachorrinho, que era bem velhinho e não conseguia andar muito bem. Levei ele para fazer suas necessidades e coloquei ele para dentro. Desliguei as luzes e deixei somente a luz da escada acesa. Quando virei para pegar o cachorro no colo e subir a escada, vi de canto de olho uma figura muito nítida de um homem alto, meio que deitado no sofá da sala. Como eu disse, sempre vejo vultos, mas nítido como esse foi a primeira vez. Foi tão nítido que consigo lembrar a cor da calça, que era meio azulada, como um jeans meio desbotado, e uma camisa amarela. Demorou um segundo para o meu cérebro processar o que eu tinha acabado de ver. Então meu corpo todo gelou. Senti um arrepio dos pés até a cabeça. Minha vista ficou embaçada. Senti tontura e meus ouvidos uniam, tudo ao mesmo tempo. Me sentei no primeiro degrau da escada, pois senti que iria cair, enquanto tentava chamar meu namorado, que estava no segundo andar. O susto passou. Contei para ele o que tinha visto e ele ficou assustado. Nessa casa, tínhamos colocado câmeras de segurança com sensores de movimento. Então, nessa mesma noite, resolvemos olhar nas gravações se aparecia algo. E, para nossa surpresa, na hora do ocorrido, a câmera do corredor, que estava logo acima da minha cabeça, em que estava virada para mim, se direcionou sozinha para o sofá onde vi a aparição. E, em seguida, se direcionou para a porta da saída da casa, como se estivesse acompanhando algo invisível saindo dali. Tentamos dar zoom no vídeo, clarear, mas não deu para ver nada. Somente a câmera seguindo o movimento de algo. Depois desse dia, comecei a frequentar a Umbanda e trabalhar a minha mediunidade. Acreditamos que poderia ser o irmão da tia Maria, que havia falecido há pouco tempo, mas não temos como ter certeza. Até hoje me arrepio só de lembrar.
E essa foi uma produção Mix Labs. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.